Tem, hein? Agora a gente vai entrar a falar de Corinthians, porque aqui no nosso chat falaram assim, o Caio César vai marcar o gol do título do Corinthians. Quem empolga mais? Gabriel Paulista, e você comenta aí no chat, tá? Caio César, Matheus Pereira ou é Pedro Milans? Não é Daniel não, é Pedro Milans, né? Pedro Milans. Colocaram Daniel Milans aqui no chat, hein? Puta. Chegou ontem à noite. Chegou ontem à noite, né? 9h15 da noite era a previsão da chegada do voo dele. Teve uma galera que foi lá recepcionar, né? Aquela coisa de entrevista e tal. Principalmente as mídias segmentadas de Corinthians, que são muitas e são muitos ótimos canais e tudo mais, profissionais. Eu vi lá no Identidade Corintiana que eles foram lá receber o Milans e ele falou um pouco lá. É um jogador jovem, né? Um jogador que, assim, eu me arrisco a dizer que é uma grande aposta do Corinthians para ser o reserva do Mateuzinho, né? Para ser uma opção ao Mateuzinho. Vamos falar da exclusiva que demos ontem à noite, informação exclusiva do Fala Fonte. O Corinthians chegou a um acordo para contratar o atacante Caio César, ponta direita do Al Hilal de 21 anos, empréstimo de uma temporada com opção de compra. Ô André Hernan, vamos dar mais detalhes sobre isso e explicar um pouquinho sobre essa transferência? Até porque foi uma... Aí, ó, temos os reforços do Corinthians para a temporada. Um lateral direito, que era a prioridade. Ainda tem a questão de um lateral esquerdo que o Corinthians procura. Contratou um zagueiro, um meio-campista e um atacante. E só para dar um spoiler de uma informação que eu quero dar também aqui, que eu quero passar para vocês, o Inter tem conversas com o Andileri, tá? Opa! Isso é informação. Só para falar de busca pelo lateral esquerdo do Corinthians, o Inter tem conversas. Ontem eu apurei isso e me garantiram que não está nem encaminhado, nem próximo de fechar, mas há uma conversa em curso do Internacional com o Fabrício Andileri. Tá. Campeão pelo Corinthians, Paulista, Copa do Brasil e tal. Muita gente associa ao Fabinho Soldado, e de fato o Fabinho Soldado conhece o Andileri, só que essas conversas elas aconteceram, teve um approach inicial do Inter com o Andileri, e aí depois essa conversa ainda não evoluiu. Ainda não evoluiu. Ela ainda não evoluiu, então aconteceu um primeiro papo, foi positivo e tal, mas ela ainda não partiu para proposta, números e tal. Ela está agora, assim, a fonte, abrindo aspas para a fonte. Falamos uma vez, depois não falamos mais. Tá lá. Mas e a renovação do Andileri com o Corinthians? Porque o contrato, ele está sem contrato agora, ele está livre no mercado, na teoria. Teoricamente livre. Tem alguma questão que ainda pode acontecer? Tá andando ou é mais provável que ele saia? Pelo que você sente conversando assim? Então, tinha uma conversa muito bem alinhada quando era o Fabinho Soldado, era executivo do Corinthians. E aí depois o Corinthians o que fez? Focou na Copa do Brasil. E aí como a Copa do Brasil se estendeu o calendário até o dia 21, o período entre Natal e Ano Novo ficou assim curto para o Corinthians resolver todas as negociações. Porque o Corinthians travou tudo, assim, no sentido de não vamos conversar com mais ninguém sobre renovação, nem Thales, nem Maicon, nem Romero, nem Andileri, tudo parou porque o Corinthians focou na final da Copa do Brasil. E aí a coisa acabou ficando um pouco arrastada com o Andileri. Acabou ficando um pouco arrastada a conversa e aí até que deu uma certa travada. Então, assim, hoje não dá para dizer que tá avançado e tal. Tanto que o Corinthians olha e tem recebido muitas ofertas, muitos jogadores estão sendo oferecidos na posição de lateral esquerdo. Posso, não é desmentir uma informação, mas informar algo aqui, no caso, que o Pochettino foi se falado nas redes sociais sobre um suposto interesse nele, meio-campista argentino que defende Fortaleza. Bom jogador. Mas eu conversei com uma fonte do Corinthians que me garantiu que não está no radar nesse momento. Não é um nome avaliado, o Corinthians gosta, mas não vai investir na contratação dele. Então, pode ser que no final da janela o Corinthians tente, mas não é um jogador que o Corinthians vai tentar agora e vai buscar uma contratação. Mas... Associaram muito o nome do Pochettino ao Marcelo Paz. Que vem movimentando. Porque foi ele quem trouxe pro Fortaleza a pedido do Vojvoda na época. Sim. Eu me lembro de ter acompanhado essa apuração
E ele chegou grande, chegou com uma expectativa, ele desempenhou muito bem. Sim. É a mesma coisa do Fabinho Soldado com o Andileri. E o Félix Torres, talvez. E o Félix Torres, talvez. É aquela coisa, o executivo conhece, então é ele que está fazendo o movimento. E no caso do Corinthians, como você bem informou, obviamente, se o Corinthians decidir ir para cima do Pochettino, o Marcelo Paz vai ser um cara que vai chegar muito fácil ali, porque ele conhece o jogador. Mas hoje, assim, de fato, é um nome na lista, é um nome numa lista de reforços, mas não é algo que está em curso. Exatamente. Até a Lúcia Alves comentou assim, Marcelo Paz é com certeza a melhor contratação do Corinthians. O Hernan, eu já vou passar para o Bruno Andrade perguntar do Lucas Ferreira, um cara que o Corinthians queria, mas não vai avançar. Mas do Caio César, tirar uma dúvida das redes sociais que perguntaram muito no seu Twitter, no meu X, se esse empréstimo do Caio César ao Corinthians, o Corinthians vai ter que pagar alguma taxa. Não vai, né? 0. Vamos abrir aspas para a fonte. Eu gosto disso, é importante. Vamos lá. Lembrar que o Corinthians é um ano de empréstimo com opção de compra e o Corinthians vai pagar os salários, né, Hernan? Então, abre aspas. Abre aspas para a fonte. Ele vem de forma gratuita com o Corinthians assumindo o salário e depois, ao final do empréstimo, a opção de compra, fecha aspas. Fonte do Corinthians, cravando que o empréstimo é gratuito, não vai pagar nada, o Corinthians vai pagar o salário. E olha que coincidência, né? A gente estava falando da história do Marcos Leonardo no São Paulo, o Corinthians consegue, né, um baita negócio. Porque árabe, a gente sabe, vamos falar o português claríssimo aqui, árabe não é trouxa. Sim. Árabe tem dinheiro, mas não rasga dinheiro. Então não iria simplesmente, beleza, só porque é o Corinthians ou só porque o Caio César é bonito e tal, vamos emprestar. Não, existe todo um planejamento. Sim. A opção de compra está lá. O Corinthians conseguiu esse empréstimo gratuito, o que é uma vitória. Mas obviamente que não dá para comparar a operação que se fazia do São Paulo com o Marcos Leonardo, porque o Marcos Leonardo não está num outro patamar do Caio César, né? Sim. O Caio César é um jogador jovem, o Marcos Leonardo também, mas o Marcos Leonardo tem mais nome do que o Caio César. Ele veio com mais peso. Ele veio depois de vir para o Benfica, de ter saído do Santos, aquela coisa toda. O Caio César é um jogador que busca espaço e que me parece ser muito útil para o Corinthians e pode vingar no Corinthians. Concordo. Com a negociação do Caio César, aliás, golaço ontem nosso, de vocês, sobretudo com o Caio César, confirmadíssimo. Logo mais aí chega ao Brasil para reforçar o Corinthians. Fazendo um pequeno parênteses, votando na enquete, eu já votei no chat ali, mas voto agora também em forma de palavra. Eu acho que, por enquanto, a principal contratação é o Caio César. Conheço muito bem ele aqui do futebol português, do Vitória. Não à toa, Jorge Jesus o contratou lá atrás para o Al Hilal. Jorge Jesus hoje treinador do Al Nassr, mas levou o Caio César para lá. E o Jorge Jesus, claro, também pode errar no mercado, como todo treinador faz parte, ou scout, ou dirigente, mas o Jesus geralmente mais acerta do que erra no olhar. E ele contratou e quis muito o Caio César. Então eu acho o Caio César bom jogador. O Gabriel Paulista, fosse o Gabriel Paulista de 5, 6, 7, 8 anos atrás, aí sim, esse Gabriel Paulista, com todo respeito, é muito bom jogador, mas o perfil é uma incógnita em relação à qualidade. Não à qualidade, mas, enfim, ao momento. O Pedro Milans, muito honestamente, conheço muito pouco, seria injusto da minha parte. O Matheus Pereira, gosto, mas não acho um absurdo. Então, por enquanto, a grande contratação do Corinthians, é o Caio César. Então é isso, tropinha. Nosso vídeo de hoje foi esse. Comenta aí embaixo o que você achou das novas contratações do Timão. Não deixe de se inscrever no canal e deixar o likezão. Valeu, tropa!